E aí, tudo bem? Olha, uma das perguntas que eu mais ouço e que com certeza muita gente que investe já se fez é a seguinte: quanto eu preciso ter investido em bons fundos imobiliários para conseguir uma renda de R$ 3.000 por mês? Sabe, seja para quem está começando agora e quer ter um norte, um plano mesmo, ou para quem já juntou um dinheiro, mas está meio perdido em como montar essa carteira? Bom, essa análise de hoje é para trazer um pouco de luz nessa questão. A gente vai montar aqui um plano bem detalhado para chegar nessa meta de renda passiva. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje, o nosso objetivo principal. Nós vamos mergulhar de cabeça nos números, nas estratégias, para chegar num valor concreto, sabe? Tudo isso com base numa carteira de fundos que eu selecionei para essa simulação. A ideia é dar um caminho claro, um passo a passo, para quem sonha com essa renda mensal vindo de imóveis. Mas antes da gente começar, um aviso que é fundamental, ok? Tudo que a gente vai ver aqui tem um propósito puramente educacional. A minha ideia é mostrar um racional, um caminho que é possível, mas de forma alguma isso aqui é uma recomendação de investimento. A decisão final de onde colocar o dinheiro é sempre de cada um e precisa levar em conta os seus próprios riscos e objetivos. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. Primeiro, a gente define o plano, os 3.000 por mês. Depois, vamos entender a estratégia, que é focar em fundos de tijolo. Aí, eu apresento a carteira com os 10 fundos selecionados. Na sequência, a gente faz o cálculo para saber quanto investir. Depois, analisamos os riscos e o potencial futuro. E por fim, a gente fecha com uma análise final e os próximos passos. Bem completo, né? Vamos lá. A base de toda a nossa estratégia aqui é focar num tipo bem específico de fundo imobiliário, os famosos fundos de tijolo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai investir em imóveis de verdade, físicos, tangíveis, sabe? Prédios comerciais, galpões logísticos, shoppings. A gente está buscando uma renda que seja mais previsível, mais conectada com a economia real. Olha, essa decisão de focar só em tijolo e deixar os fundos de papel de fora é um ponto central da nossa estratégia. E a analogia para entender isso é bem simples. Pensa só, um fundo de tijolo é como se a gente fosse dono de um pedacinho de um prédio e a gente recebe o aluguel. Já o fundo de papel é como se a gente fosse o banco que emprestou dinheiro para construir aquele prédio e a gente recebe os juros dessa dívida. E por que a gente tirou os fundos de papel dessa simulação? Porque a renda deles é menos previsível, ela balança muito com a taxa de juros, com a Selic, e também tem o risco de o devedor não pagar, né? O risco de calote. Já nos fundos de tijolo, a gente tem contratos de aluguel que, por lei, são reajustados pela inflação. Isso torna o fluxo de dinheiro que entra muito mais seguro e principalmente crescente no longo prazo. Certo. Agora que a estratégia está clara, vamos para a parte prática, a carteira. Como a gente constrói isso? Bom, para essa nossa simulação, eu selecionei 10 fundos de tijolo. E o princípio número 1 aqui, a regra de ouro, é a diversificação. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? A gente vai espalhar o investimento por vários setores diferentes do mercado imobiliário. Começando pelo setor de lajes corporativas, que nada mais são do que prédios de escritórios, tá? A gente selecionou 2 fundos aqui, o TEP11 e o FATN11. E o ponto-chave para a escolha deles foi a qualidade da gestão. E como a gente mede isso? Olhando para um indicador super importante, a taxa de vacância. Pensa só, o TEP11 está com vacância zero há mais de 2 anos. Isso é raríssimo, é uma coisa de outro mundo, mostra uma capacidade absurda de manter os imóveis sempre alugados. E o FATN11 vai na mesma linha, com uma vacância baixíssima, menor que 2%. Mas afinal, o que é essa tal de taxa de vacância? É bem simples, é a porcentagem dos imóveis do fundo que está vazia, sem inquilino e, consequentemente, sem gerar aluguel. E só para ter uma ideia, nesse setor de escritórios, é comum a gente ver taxas de 15%, 20%. Então, quando a gente encontra fundos com vacância pertinho de zero, isso é um sinal claro de que a gestão é muito boa, que ela está conseguindo tirar o máximo de suco daqueles ativos. Por isso que esse indicador é tão importante. Beleza, saindo dos escritórios e indo para os galpões de logística. Aqui a estratégia é diferente, é de equilíbrio de risco. A gente incluiu o GGRC11, que tem um dividendo bem gordo, perto de 12%, só que tem um porém. Ele tem um risco maior, porque uma parte da receita dele, uns 10%, vem de um inquilino. Todo mundo sabe que está numa situação complicada, que é a Americanas. Para contrabalancear isso, a gente coloca na carteira 2 fundos mais conservadores, mais arroz com feijão, que são o BRC11 e o BTLG11. Eles pagam um pouquinho menos de dividendo? Sim, mas os inquilinos e os galpões deles são considerados mais seguros. Essa mistura é o que a gente chama de diversificação inteligente. A gente busca um retorno maior, mas sem colocar todo o nosso risco numa cesta só. Opa, só uma pausa rápida aqui no meio da nossa análise.
Se esse tipo de conteúdo com esse nível de detalhe estratégico faz sentido e ajuda de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Assim, a gente garante que mais análises como essa cheguem até quem se interessa. E tem mais uma dica. Quer investir com mais segurança, com mais conhecimento? Eu preparei uma seleção pessoal de livros que eu considero essenciais, obrigatórios mesmo, para quem quer dominar o mercado de capitais. A lista completa está aqui embaixo, no comentário fixado. Dá uma olhada lá, que é uma ótima referência para aprofundar os estudos. Continuando o nosso tour, agora o setor de shoppings. Aqui a gente tem o HGBS 11, que é um verdadeiro veterano da Bolsa, um dos fundos mais antigos. Isso significa que ele já passou por tudo que é crise e se provou resiliente, o que é um ótimo sinal. Temos também o PML 11, outra opção bem sólida e com bastante liquidez. E, para dar uma pimentada na carteira, a gente coloca o XPML 11. Ele paga um rendimento maior, mas aqui tem um ponto de atenção. Recentemente a gestão deu uma escorregada, assumiu uma dívida de curto prazo que não pegou bem no mercado. É aquele clássico dilema, né? Mas retorno geralmente vem com um pouco mais de risco. E para fechar a nossa seleção de 10 fundos, vamos para o segmento de renda urbana, que é basicamente varejo. Aqui a gente tem o HGRU11, que é considerado por muitos como o creme de la creme, o melhor fundo desse setor no Brasil, entregando um dividendo bem sólido de 10%. E do lado dele, a gente coloca o TRXF11. Esse fundo é famoso por entregar retornos bem altos, só que isso tem um motivo. A gestão usa bastante alavancagem, ou seja, pega dinheiro emprestado, pega dívida para tentar turbinar os resultados. É uma estratégia que tem dado certo para eles, mas que a gente precisa sempre ficar de olho. É um ponto de atenção. Muito bem, estratégia definida, carteira montada, agora chegou a hora da verdade, a parte que todo mundo estava esperando. Vamos para os cálculos. Quanto dinheiro, afinal, a gente precisa investir para chegar na nossa meta de R$3.000 por mês? O processo para chegar nesse número é bem direto. Dá para dividir em 4 passos bem simples. Vamos lá. Primeiro, a gente define a meta por fundo. Se a gente quer 3 mil por mês, isso dá 36 mil por ano. Como temos 10 fundos, a meta é que cada um deles gere R$ 3.600 de renda no ano. Segundo passo, a gente precisa estimar o lucro por cota. A gente pega o dividendo que o fundo paga e soma mais 5%, porque os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro, então a gente ajusta para cima. Terceiro passo, a gente divide a nossa meta de renda pelo lucro por cota. O resultado é o número de cotas que a gente precisa comprar. E por fim, o quarto passo é só multiplicar esse número de cotas pelo preço atual da cota. Pronto, chegamos no valor do investimento. E aqui, pessoal, tem um ponto que é crucial, que precisa ficar muito claro. O preço importa. Importa muito. É um erro muito comum achar que só fazer o aporte todo mês resolve tudo. Não. O preço que se paga pela cota vai determinar diretamente qual vai ser o retorno final. Pensa comigo, se o preço de uma cota sobe, a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar um mesmíssimo fluxo de renda. Por isso, saber esperar momentos de queda no mercado, ser paciente, pode otimizar e muito o nosso investimento. E rufem os tambores, aqui está o número. Com base nos preços e nos dividendos de hoje, desses 10 fundos da nossa carteira, o valor total que a gente precisaria investir para gerar uma renda de R$ 3.000 por mês seria de, aproximadamente, R$ 343.263. Esse é o resultado final da nossa simulação. Isso nos daria um rendimento médio projetado para essa carteira de 10,68% ao ano. E o melhor, isento de imposto de renda. É um retorno excelente, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Alguém pode pensar, mas isso está perto da taxa CDI hoje. E é verdade. Só que aqui tem o pulo do gato. A tendência é a Selic e o CDI caírem. Já a renda dos aluguéis dos nossos fundos de tijolo, essa tende a crescer com o tempo, por causa da inflação. Essa é a grande vantagem. Certo. Mas nenhuma análise séria estaria completa se a gente não falasse também dos dois lados da moeda, os riscos e o potencial de crescimento lá na frente. Investir não é só olhar para o dividendo que cai na conta hoje, é entender o cenário completo. É fundamental a gente ter clareza sobre os riscos, e na nossa própria carteira simulada a gente tem exemplos bem claros, né? A concentração no inquilino Americanas, lá no GGRC11, o escorregão da gestão do XPML11 com aquela dívida, a alavancagem mais alta do TRXF11, e claro, tem o risco do próprio mercado, os preços das cotas podem cair. Conhecer esses riscos é o primeiríssimo passo para a gente conseguir monitorar e gerenciar a carteira. Mas, do outro lado, a gente tem o poder do longo prazo, que é fantástico. Primeiro, a renda dos aluguéis tende a crescer com a inflação, como a gente já falou. Segundo, os próprios imóveis dentro do fundo podem se valorizar com o tempo. E o mais poderoso de tudo é um conceito chamado Yield on Cost. Pensa assim, hoje a gente investe e consegue um retorno de 10%. Se daqui a 20 anos a renda daquele fundo dobrou,
Na prática, o nosso rendimento sobre aquele dinheiro que a gente investiu lá atrás vai ser de 20%. Essa é a mágica de ser dono de bons imóveis por muito tempo. Ok, vamos então para a nossa análise final para amarrar todas essas pontas que a gente discutiu e pensar nos próximos passos para quem se interessou por essa estratégia. Em resumo, o ponto principal é o seguinte: é totalmente possível, sim, planejar e alcançar uma meta de renda passiva com fundos imobiliários. Esse caminho que a gente desenhou aqui, focado em diversificar em bons fundos de tijolo, é uma base excelente. Mas o trabalho não termina quando a gente aperta o botão de comprar. Muito pelo contrário, é essencial acompanhar de perto cada um dos fundos, entender os riscos de cada um para ter certeza de que a nossa estratégia continua de pé e sólida com o passar do tempo. E agora eu queria ouvir a opinião de quem está acompanhando. O que acharam dessa análise e dessa carteira que a gente montou? Adicionariam algum fundo? Tirariam algum? Deixa a opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um abraço e até a próxima!